Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. O Senhor me revelou uma palavra essa que eu quero compartilhar com os irmãos. Palavra essa que será um divisor de água na nossa vida. Uma palavra essa que nós vamos entender que não basta apenas ter fé. É preciso ter o que vai ser lançado hoje em meio à palavra ministrada, para que nós podemos entender que às vezes a gente fica assim, né? O que nos falta? Ando tão direitinho, ando tão bonitinho, tão certinho, sou justo nas minhas coisas, né? Não denigro ninguém, sou uma pessoa que ajuda o próximo quando posso, sou uma pessoa que estende a mão ao necessitado, vou visitar os oprimidos, vou visitar os órfãos, né? Nós temos algumas qualidades que muitas vezes queremos apresentar diante de Deus, acreditando que tem de muito valia. O que me chama a atenção é que os discípulos, por mais que eles fizeram, um deles diz: sou um servo inútil, que eu só fiz aquilo que me mandou. Eu acho isso extraordinário. Nós precisamos realmente da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Em 1 Samuel, capítulo 15, 2 versículos, 22 e 23, que diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Uma pergunta. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Para que nós entendamos o que está acontecendo aqui, Samuel vem trazer uma palavra de Deus a Saul, que era o rei, e ele diz assim: Saul, o Senhor lembrou dos amalequitas. Amalequitas era um povo que, quando Deus liberta o povo do Egito, e eles pedem passagem para passar, porque eles estavam a caminho da terra prometida, os amalequitas endureceram o coração e não deixaram eles passar. Tiveram que dar a volta. E o Senhor lembra. E chega agora para o rei escolhido, Saul, e diz para o rei assim: lembrei dos amalequitas, o quanto eles impediram de o meu povo passar, quando libertei eles do cativeiro, ou seja, do Egito. Assim diz o Senhor: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, ou os amalequitas, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde o camelo até os jumentos. Olha a ordem de Deus. Deus foi claro. Aniquila todos, para que não suscita um exército inimigo após. E o que Saul fez? Convoca o povo, chega lá próximo dos amalequitas,
da cidade, e tinha um povo lá, pequeno, como vamos colocar como uma cidade, e fala assim, olha, sai do meio do povo, porque nós vamos destruir tudo, para que a gente não venha também destruir vós junto com eles. E o povo logo sai, e Saul, com toda a sua estratégia, coloca o povo, resumindo, entraram, destruíram, mataram muita gente, porém, pegam os melhores bois, pegam as melhores ovelhas, pega o rei daquele lugar, que era o rei Agag, mas a ordem do Senhor não foi específica, mata todos, não deixa ninguém. E o que acontece? Pega as melhores ovelhas, pega os melhores despojos, tudo, e ainda guarda o rei vivo. Automaticamente, gente, é incrível, Deus mais uma vez vai até o profeta Samuel e diz que se arrepende de ter separado Saul. Porque de antemão ele não obedeceu o que o Senhor havia pedido. Incrível que tinha um exército, estava tudo ao seu favor, Deus havia dado ordem, mas só que ele agora resolve, por conta própria, separar o melhor. E mais uma vez o Samuel, o profeta da época, vai até Saul e diz assim, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Toda noite. Isso me chama muita atenção porque o que Deus havia rejeitado não foi Samuel, foi Saul. E por que então Samuel fica triste? E a noite toda clama ao Senhor. Isso me chama muita atenção, pois se ele é um mensageiro de Deus, por que então ele se entristece com essa situação? Profeta é isto, gente. Profeta, ele, mesmo ouvindo o que Deus pede, ele tem compaixão, ele tem amor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem amor, mesmo quando sabemos que o que está acontecendo na vida de alguns irmãos nossos é permissão de Deus. E isso nos dói muitas vezes, a gente chora muitas vezes diante do Senhor clamando, e foi o que ele fez, ele contristou a noite toda, pelo que Deus havia falado. E logo ele se levantou e sai de encontro e chega para Saul e fala, Saul, e aí? Olha o que esse... Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Ele afirma que assim como Deus havia ordenado, ele sim havia executado. Mas só que Deus já havia visitado o profeta Samuel, já para levar que havia arrependido de ter separado. E você chega lá e Saul fala, olha, executei a palavra do Senhor como ele havia me pedido. Irmãos, muitas vezes não somos nós diante do Senhor. Nós temos atitudes que sabemos que não agrada a Deus. Nós sabemos que não agrada. Os desejos da carne, os sentimentos carnais, ira, ódio, raiva, bronca, desejos da carne, enfim. Eu não quero aqui trazer, porque este não é o propósito, eu só estou aqui trazendo o que aconteceu, porque Samuel diz que o melhor é obedecer do que sacrificar. Eu quero falar sobre obediência. E vou trazer uma história de alguém que obedeceu de uma maneira extraordinária, e nós vamos entender que a obediência dele fez ele ir contra a visão, a conduta e o que ele acreditava. Eu quero chegar lá, mas é muito bom a gente meditar sobre isso. Nós sabemos que temos atitudes que não agradam
Deus, e mesmo assim, diante deles, chegamos e dizemos assim: Senhor, se eu pequei, me perdoa. Nós não damos nome aos bois. Senhor, me perdoe, porque hoje eu tive ódio daquela pessoa. E eu sei que isso não te agrada. Senhor, me perdoe, porque esta mágoa ela está sendo constante na minha vida. Senhor, me perdoa, porque eu ainda tenho cobiçado o que é do próximo. Senhor, me perdoe, porque eu ainda sou invejoso. Senhor, me perdoe, sabe, nome aos bois, porque quando nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, Ele é poderoso para nos perdoar. E este homem fez a mesma coisa. Eu executei a palavra do Senhor. Não, ele não executou. E aí ele começa agora a dizer assim: olha, eu separei para nós sacrificarmos ao Senhor. Ele começa a argumentar diante de Deus. Assim somos nós, muitas vezes, queremos argumentar: ah, Senhor, mas eu sou bonzinho. Ah, Senhor, mas eu sou bacaninha. Não, está na hora de nós chegarmos diante de Deus, que já conhece o nosso interior, e rasgarmos o verbo diante dele e falar: Senhor, eu preciso do teu Espírito, porque só pelo teu Espírito eu serei livre desses sentimentos carnais. Ponto. Sejamos específicos, vamos avançar. E o Senhor se arrepende de ter separado Saul. Gente, interessante que quando Deus separa, Deus convoca as 12 tribos. Gente, era gente demais. Era muita gente. E no meio deste muita gente, Deus vai e escolhe o homem que estava atrás da carruagem, porque não queria nem entrar na seleção. Imagine você se escondendo diante de Deus e Deus fala para você sair de trás daquilo que você tem escondido, porque Deus quer te usar. Meu Deus do céu, que honra, que privilégio. E o que me chama a atenção é como Samuel trata Saul. Gente, que lorde, que profeta. Olha o diálogo. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-me: fala. Aí começa o diálogo de Samuel. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos. Porque o que fez Saul esconder atrás das carruagens era ele se sentir pequeno, inferior. E Samuel vem trazendo esse relato. Sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Olha que lindo, olha que diálogo bonito. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Olha, realmente Samuel demonstra tristeza pelo que havia acontecido. E ele traz um relato lindo, fala: olha, tu era pequeno aos teus olhos. Deus, além de te pôr de cabeça, te ungiu a rei, homem. E agora tu vai e não cumpre a palavra do Senhor, antes voa aos despojos. Por que, pois, não destes ouvido a voz do Senhor? Uma pergunta. Antes voaste. Gente, isso é muito lindo. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pela qual o Senhor me enviou. Argumentando. A palavra porfiar é contender, é discutir. Por isso que Samuel lá na frente diz que o porfiar é pior do que iniquidade e idolatria. É igual. É igual. Por quê? Porque ele estava discutindo ainda com Samuel. Deus já havia falado e ele ainda debatendo. Então diz: antes dei ouvido, fiz tudo o que o Senhor pediu, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequistas destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos, ovelhas e vacas, o melhor do interdito,
Senhor teu Deus em Gilgal. E ainda diz que separou melhor que era para oferecer a Deus, sendo que Deus havia agora pedido para destruir tudo. Olha aí, de novo, ele está ali porfiando com o profeta. Aí o profeta vem e diz, porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício como que se obedeça a palavra dele. Nós classificamos que nós agradamos a Deus o quanto que muitas vezes nós vamos ao templo. Mas na verdade, o que o Senhor mais quer é que nós obedecemos a palavra dele. Se nosso devocional com o Senhor for contínuo, no trato, na oração, no meditar, no extrair a essência das Escrituras, isso agradará a Deus de uma maneira tão grande. É o que ele diz, olha, o Senhor vai querer sacrifício, holocausto. Não, ele queria só que você obedecesse. Para ser um grande líder, para ser um grande chefe, para ser um grande patrão, empresário, para ser um grande pai de família, chefe de família, para ser um grande homem, basta apenas obedecer a palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos que nem Marta, com tantos afazeres, achando que estamos agradando a Deus e Deus apenas quer que a gente o obedeça. Simples assim. E ele diz, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Muitas vezes somos rebeldes. Somos rebeldes com coisas simples. Em vez de nós sermos pacificadores, isso é rebelião. Alguém traz uma notícia para você e você, em vez de pacificar, em vez de falar, não leve isso adiante, não, vamos colocar um fim, vamos orar, vamos apresentar a Deus em oração para que isso seja transformado, para que isso seja solucionado. Seja solucionado como? Com equidade. Né? Porque o Senhor não favorece ninguém, porque o Senhor quer que o Senhor chama todos. Então vamos trazer isso para uma pacificação. Vamos trazer paz sobre essa situação. E não, uma notícia chega para nós e nós acrescentamos mais nessa notícia. Chega uma fofoca e nós damos mais ênfase na fofoca. Eu estou trazendo aqui coisas cotidianas para que nós entendamos que muitas vezes estamos fazendo rebelião. Porque nós achamos que rebelião é chegar e se rebeliar e trazer um monte de pessoas, vamos se rebeliar contra aquele povo. Não, às vezes as nossas rebeliões são coisas pequenas no dia a dia. Observa que, gente, parece que é hábito. Parece que é comum. Em todos os lugares tem panelinha. Não, eu fico aqui porque essa panelinha aqui, a galera é da hora, tal, já aquela panelinha ali. A gente classifica dessa maneira. Nós agimos assim. Eu não vou muito lá não, porque lá as pessoas... Panelinha. E aí vem um e fala, você viu aquele lá? E você fala, o cara mal estranho, a mina mal estranha, e sei lá, tô trazendo coisas do dia a dia, e você fala, não, é mesmo, eu também já senti isso, é real, isso daí é verdade, mesmo. É rebeldia, isso é rebelião. E a Bíblia está deixando bem claro que isso é pecado de feitiçaria. E o porfiar, que é contender, sabe, contender, você sabe que está errado, mas você não quer dar o braço a torcer, então você fica contendendo, querendo argumentar o erro, é coisa pior. É que nem diz meu pai, explica, mas não justifica. Você vai explicando, mas não vai justificar. Não tem justificativa. Você errou, assuma e mude, não faça mais. Ponto final. E o porfiar, que é contender, é pior do que iniquidade e idolatria. Então você entende aqui que era algo simples. E o homem não obedeceu e perdeu o seu reino. Quando diz perder o seu reino, ele ainda continuou reinando durante um bom tempo. Mas o Senhor já não estava mais com ele, e aí ele foi de mal a pior. Ele só foi, declinando. O Senhor já havia separado Davi como rei. Davi também não se assenta, mas
A rebeldia de Saul levou ele a perder a sua própria vida e ainda se suicidou, que foi pior, que pega a espada e se mata. Mas eu quero dar um exemplo do que é obediência. Gente, obediência é algo fantástico. Muitas vezes vai contra aquilo que nós acreditamos ser certo. Não, mas foi a pessoa que me fez mal. Então, mas se o Senhor está falando para você ir lá pedir perdão, não está indo contra o que eu acho certo? Está indo contra. Ah, mas a pessoa está falando mal de você, aí o Senhor fala, vai lá e pede perdão para ela. E você fala, mas ela está falando mal de mim, eu ainda tenho que ir lá, mas quem pediu? O Senhor. E se eu não vou, é rebeldia. É palavra, não sou eu, é a palavra. Obedecer muitas vezes vai contra aquilo que eu acredito ser certo. E olha essa história, que coisa linda. Gente, é lindo. Eu louvo a Deus por esta palavra revelada. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Aqui nós vamos entender um homem que não acreditava nem em Deus. Olha que interessante. E Naamã, 2 Reis, capítulo 5, para nós entendermos o que é obedecer, uma obediência que agrada a Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Era um homem valoroso, mas leproso. Chefe de um grande exército. E o que me chama a atenção, que o escriba, ao relatar isso, diz que o Senhor usou ele para libertar o povo. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Gente, isso é muito tremendo. Como Deus está no controle de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E Tiago enfatiza isso muito bem, que ele diz que os demônios temem a Deus e estremecem diante dele. Olha o que Tiago escreve. Que os demônios temem, reconhecem, e ainda se estremece diante do agir dele. É lindo demais, né? O poder do nosso Criador. E aqui quem vem narrando diz que o homem era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O povo é liberto. E com isso leva alguns escravos. E leva uma menina. E disse esta a sua senhora, a menina, disse a esposa de Naamã: tomara que o meu senhor, que é Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olha que tremendo. Vamos comigo. A menininha ali aos serviços da esposa de Naamã, vendo a situação, observando aquela situação, via que era um homem dotado de muitas qualidades, porém havia um desconforto na sua carne, que era a lepra. E no momento oportuno, gente, isso me chama lindo. Aqui não está escrito, mas essa mulher com certeza conhecia a Deus. Olhando aquela situação, ela poderia muito bem dizer assim: este cara me traz cativa, me bota para trabalhar. Eu vou orar para que Deus mate esse homem. Não. Ela se atenta àquela situação, conhece o Deus que ela serve, e aí une o propósito com a necessidade. E diz para a esposa: olha, se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem lá em Samaria, com certeza essa lepra seria sarada. Ela diz, ó, restauraria
a sua lepra. Ela já não falou talvez, ela já estava afirmando, será curado. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Esse homem, um grande capitão aqui do exército, vamos colocar assim, chega diante do rei e fala assim: olha, a menininha diz que tem um homem lá que ele pode restaurar esse meu pequeno desconforto. E automaticamente, então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Olha, a menina, ela não falou que era o rei. Ela falou que era o profeta. Diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Naamã vai direto no rei. Não procura o profeta, porque a menina foi muito clara, ela falou que era um profeta. Mandou procurar, e ele foi, pegou a carta e entregou ao rei. Aí o rei, lá de Israel, diz assim, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscai ocasião contra mim. O rei já achou que era uma artimanha do rei inimigo para que houvesse conflito, guerra. Conflito. Não entendeu assim, poxa, mas no meio do meu povo há um profeta. Não, ele já achou que era confusão, já rasga as vestes e fala assim: vocês querem guerra. Vocês estão querendo um motivo para entrar aqui e destruir, como vocês têm feito. Gente, desculpa, eu estou resfriado só por Deus. Sucedeu, porém, gente, isso é lindo demais. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. O profeta toma conhecimento que o rei rasgara a veste por esta situação e já compra a briga. Deixa este vir a mim para saber que é homem de Deus na terra. Gente, isso é lindo demais. Lindo demais. E lá vem Naamã, pomposo, homem de guerra. O escritor deixa bem claro: homem valoroso. Homem que Deus usou para livrar o povo. E aí vem trazer as qualidades dele. Olha a obediência. Primeiro ele deu atenção a uma menina. A primeira obediência foi dada a uma escrava. Isso é lindo demais. Isso é muito lindo. Porque Deus também fala conosco nos pequenos detalhes, nas coisas pequenas nós conseguimos enxergar Deus. Nas coisas pequenininhas. E este homem obedece, ele ouve, toma conhecimento e fala: não, vou lá, preciso ser sarado dessa lepra. Acontece tudo isso. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Imagina, Naamã com seus cavalos, com seu carro. Ele não veio sozinho, veio uma galera. E como nós vimos, ele trouxe muitos valores em espécie. Veio um bocado de galera, veio uma comitiva.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. O profeta não foi nem até o homem. O profeta mandou um mensageiro. Fala para este que está vindo. Acredito que Eliseu já estava orando há muito tempo, gente. Por isso que ele já entendeu tudo. Fala para o rei mandar esse homem até aqui, que ele vai saber que tem profeta, tem homem de Deus em Israel. Manda ele vir até mim. Já estava orando, já estava ali, numa intimidade com Deus tremenda, porque quem é íntimo de Deus ouve a voz do seu Senhor. E isso é muito lindo. Ele já tinha ouvido a voz do Senhor. E quando ele toma conhecimento que esse estava próximo da sua residência, ele já manda um mensageiro e fala assim: fala para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão e vai ficar limpo. Coisa simples. Mas só que o homem era soberbo, arrogante, era, grande chefe de exército. O homem era pomposo. Imagine lavar no Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio barrento. Onde nós podemos classificar um rio barrento? Sabe aquele rio que você pisa, que o barro vem até aqui, você já está dentro da água, mas você está pisando, afunda. Assim era Jordão, era barrento. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha, somos nós chegando diante de Deus já com a receita. Eu falo muito isso. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus com a receita pronta. Senhor, trabalha nessa área, Senhor. Senhor, me ajude aqui. Senhor, me ajude lá. Senhor, me ajude lá. Menos, Senhor, trabalha aqui. Senhor, se possível for, quebra o vaso e faz de novo. Como é difícil a gente fazer essa oração. Se preciso for, quebra o vaso e faz de novo. Faz nada. Muda minha esposa, muda meu filho, muda meu emprego, muda o governo, muda isso, muda aquilo, menos muda aqui, Senhor. Me transforma. Faça eu enxergar como o Senhor enxerga. Faça eu entender como o Senhor entende. Faça eu compreender, Senhor, o que o Senhor quer que eu tire dessa situação. Dificilmente nós oramos assim: quebra o vaso. Porque ainda há uma resistência, Senhor, da minha carne, então quebra e faça de novo. Quebra nada. Eu pedi para Deus me mudar. É este que me persegue, é esta que me persegue. Aonde eu vou sou perseguido, aonde eu vou sou caluniado, aonde eu vou sou difamado, aonde eu vou... Não, irmãos, é você que tem que se quebrar. Deixa Deus transformar o vaso ruim em vaso novo, vaso de honra, e Deus usa para mudar este ambiente onde você é perseguido. Isso é lindo. Queriam matar Jesus em Jerusalém. Jesus ia para Jerusalém. Sossegado, mas queriam matar ele. Imagine Jesus na sinagoga, isso é lindo. O povo já não gostava dele. Ele pega, lê o livro. Descerá sobre ele o Espírito, será cheio do Espírito. Vai libertar, vai curar, vai saurar. Jesus lê no pergaminho, dentro da sinagoga. Aí ele termina de ler e diz assim, se cumpriu. Isto se cumpre hoje aqui. Os caras ficaram muito ferozes com ele. E ele continuou indo. Pregava, falava do amor de Cristo. Por quê? Porque era ele que foi mudando. Ele mudou o cenário. O cenário não mudou. Onde ele chegava havia transformação. Tanto é que aonde ele ia, uma multidão ia. Por quê? Ele ia aonde havia necessidade de transformação. Olha que interessante. Se Deus quebrar o vaso, automaticamente os nossos olhos serão limpos. Os nossos olhos limpos, nós vamos enxergar numa situação que até então nós tínhamos por um ambiente hostil, nós enxergaremos neste ambiente oportunidade de se manifestar o poder de Deus. Vou falar algo aqui para nós entendermos. Por que não se há tantos milagres dentro das igrejas nos dias de hoje? Porque o povo já está sarado. O povo já está curado.
Então, quer milagre? Sai às ruas. Vai aos moradores de rua, vai aos necessitados, aos hospitais, às prisões. Lá há trevas. Lá se precisa do poder de Deus. Aonde há trevas. Tanto é que Jesus, sentado à mesa das prostitutas e dos publicanos, cobradores de impostos, olha o que vem os fariseus, os escribas, os saduceus e fala assim, mas quem é este que senta à mesa de prostitutas e na mesa de publicanos, cobradores de impostos? E logo Jesus levanta. E é isso que eu preciso entender como cristão. Jesus levanta, vai para eles e fala assim, quem necessita de médico é os doentes, não os sarados. Isso é lindo demais. Muitas vezes nós queremos ver os céus abertos, queremos ver o poder de Deus, e vivemos isso, vivenciamos isso, experimentamos isso, mas para qual propósito? Eu quero ser cheio de Deus, por quê? Porque quando eu ouvir a voz do Senhor, eu irei e vou pregar o Evangelho aos necessitados, e os famintos, e os aflitos, e eles serão sarados pelo poder que é no nome de Jesus. Este homem chega diante daquela situação, e eu pensei que o homem sairia, viria diante de mim, se colocaria de pé, invocaria o teu Deus, colocaria a mão na lepra e eu seria curado. Receita pronta. Somos nós. Esquecemos que Deus trabalha de multiforma. Deus é lindo demais, Ele é poderoso demais, Ele nos surpreende, Ele é novidade de vida. Ele nos surpreende constantemente. E assim ele pensou. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damascos, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Bom, nada. Poderia mandar lavar em qualquer outro rio. Lá em Damasco tem rios melhores. Litoral norte e litoral sul. Pô, veja ele me mandar lavar lá em Cabo Frio, vai me mandar lavar em Santos. Vai me mandar lavar? Não, me manda lá pro litoral norte, né? Que é Cabo, essas coisas, é tudo para os litorais nortes, né? Isso, me manda para lá, que os rios são melhores, as praias são melhores, vai me mandar aqui. E voltou-se indignado. Observa que obedecer a Deus muitas vezes vai contra aquilo que eu acredito ser certo. Não é o certo, mas eu acredito. Foi isso que eu estou dizendo desde o início. Obedecer muitas vezes vai além daquilo que eu acredito ser certo. O homem vem com a receita pronta, mas ele veio. Viajou. Se põe diante do rei. O profeta toma conhecimento que o homem está lá, manda chamá-lo. O homem chega, ele manda mensageiro, e o mensageiro leva uma mensagem simples. Vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Está curado. Simples. O cara, as coisas mais difíceis ele venceu, ele obedeceu. Aí a coisa mais simples, ele se indigna, fica indignado. Ele vira e está indo embora. Levando a sua lepra. Eita, quanto de nós, levando a lepra, já como estimação. Dói, mas eu aprendi a lidar com ela, então vamos tocando a vida. E ainda dizendo assim, Deus quer assim, olha. Deus quer assim. Sendo que o próprio profeta Isaías já profetizou dizendo, e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados, então não é Deus queira não. Somos nós que precisamos renunciar para que sejamos curados. Temos que parar de chegar diante de Deus com receita pronta. Falar, Senhor, estou aqui, necessito de Ti, careço de Ti. Senhor, eu sou uma pessoa ruim, sim. Dessa fonte só sai águas amargas e eu quero ser purificado. Então trabalha no vaso ruim, me transforma num vaso de honra para que eu seja feito conforme a Tua vontade. Senhor, tenha prazer em usar a minha vida. Simples assim.
E ele volta indignado com aquilo. Mas ele está obediente. Ele continuou obedecendo. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Poxa, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, você ia fazer, mas ele te pede algo tão simples. Parece ser simples. Mas quando aquela moça compõe aquele hino, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nos rios deste amor e ser transformado. Ah, mas é difícil. Parece ser tão simples obedecer. Ah, não, eu obedeço. Tão simples, né? Realmente é simples. Nós que complicamos muito. Esse homem fala: pai, se ele te pedisse coisa difícil, você ia fazer. Aí ele só fala para você mergulhar lá e tu vai ser curado. Simples. Somos nós com muitas receitas diante de Deus. Ai, sabe o que parece muitas vezes? Eu vou começar a me chicotear aqui, vou chamar a atenção de Deus. Chicoteando. Ai, não, muitas vezes é só abrir o coração e falar: Senhor, eis-me aqui. Muitas vezes estamos lá diante do Senhor: pai, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo. Ah, Senhor, não sou como esses daí, não. Sou um cara bondoso, sou um cara que ajudo, tudo tal. E o outro está lá: pai, tem misericórdia de mim, porque sou um pobre pecador. Olha que simples. Olha que oração simples. Sou um pobre pecador. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Um monte de gente seguindo a Jesus e o cego: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o povo mandava ele parar de gritar. E ele mais alto dizia: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o povo tudo alvoroçado: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e manda chamá-lo. Olha que coisa simples. O que queres que eu te faça? Simples. Simples e objetivo. Assim, tem misericórdia de mim, Senhor. Outro chega diante do Senhor e fala assim: se tu quiseres, pode me tornar limpo. Olha que simples. E Jesus fala: quero ser limpo. E o homem foi curado. Aquela mulher chega e fala assim: minha filha está tremendamente moribunda e endemoniada. Olha, não posso tirar o que é dos filhos e servir aos cachorrinhos. Sim, Senhor. Eu concordo. Mas até das migalhas que cai da mesa dos filhos, os cachorrinhos se alimentam. Jesus, que fé é essa? Vai, porque a sua filha já está curada. Chega um centurião e fala assim: Senhor, olha que coisa linda. Senhor, meu servo está muito doente. Vamos lá. Ele fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Também sou Senhor. Digo a este vai, ele vai, digo a aquele vem, ele vem, digo a aquele vai para lá e aquele vai. E o Senhor fala assim: vai. Seu servo está curado. Simples. Simples. Simples assim, são coisas simples. Então chegaram-se a eles, os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu. Obediência.
quebra de orgulho. É isso que precisa morrer em nós, é esse orgulho miserável. Porque esse orgulho, ele é miserável. Muito miserável. Ah, não, se quiser, vem falar comigo. Se quiser, vem me pedir desculpas. Orgulho está matando as pessoas. Está definhando as pessoas. O orgulho dele, ele diz, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Ponto. Obediência. Eu não quero entrar nos detalhes depois da história, que ele volta lá e quer levar dinheiro para o rapaz, o rapaz, não, fique com o seu dinheiro, né? Deus que operou, glórias a Deus, pode ir, não quero entrar nesse detalhe. Mas aqui eu quero finalizar dizendo, obedecer ainda é melhor do que sacrificar. Precisamos obedecer a Deus, precisamos obedecer. E como eu sei que eu estou obedecendo a Deus? Uma boa pergunta. Como eu sei que eu estou obedecendo a Deus? Simples. Amá-lo de todo o teu coração, com todo o teu espírito, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Este é o primeiro. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E o próprio Senhor Jesus assina embaixo dizendo, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Ponto final. Então obedecer, finalizo dizendo, obedecer vai além daquilo que eu acredito ser certo. Deus tem o melhor para nós. Precisamos acreditar e confiar nisso. Deus abençoe a todos. Glórias a Deus.